Olá pessoal, me chamo professor Tiago, sou professor da disciplina História e estamos aqui hoje para finalizar a sequência de aulas a respeito de Primeira República. Esse é o terceiro vídeo dessa sequência e hoje nós focaremos nas chamadas revoltas que ocorreram na Primeira República. Entre essas revoltas, algumas que nós falaremos hoje, nós podemos citar a Guerra de Canudos, que aconteceu no sertão baiano, a Guerra do Contestado, que aconteceu na região sul do Brasil, a Revolta da Vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro, e por fim, nós falaremos também a respeito dos movimentos operários, que foram traduzidos principalmente através de greves, entre elas a famosa greve de 1917. Pois bem, para dar início à nossa aula de hoje, falaremos a respeito da chamada Guerra de Canudos. Um ponto em comum entre esses conflitos era a situação de miséria em que se encontrava a grande maioria da população brasileira da época. Para piorar a situação, o governo ainda se comportava, agia de forma violenta, repressora contra essa população pobre, humilde e marginalizada. Então era um período bastante complicado, onde havia muito desemprego, onde existia um grande índice de analfabetismo, onde existia uma pobreza generalizada. Não é à toa que esse período também foi chamado de República Oligárquica, devido ao fato de que foi um governo que basicamente serviu para atender os interesses de uma minoria de pessoas que já eram ricas e poderosas. Pois bem, no sertão da Bahia ocorreu a chamada Guerra de Canudos. Eu convido vocês a acompanharem esses conteúdos, inclusive essas guerras, a partir da página 27 do livro de vocês. Como eu falei para vocês, essa guerra aconteceu na região do sertão baiano, às margens de um rio chamado Vaza Barris. Foi nesse contexto de crise, de pobreza, de miséria, que surgiram beatos. Esses beatos eram pessoas que pregavam a Bíblia, certo? Traziam palavras de conforto, faziam obras de caridade. Entre eles surgiu Antônio Conselheiro, um homem que, devido a problemas pessoais, acabou optando por essa vida. Nas andanças que Antônio Conselheiro realizou em sua vida, dentro da ajuda que ele deu às pessoas pobres e desamparadas, ele acabou conseguindo juntar um grande número de seguidores. E esse grupo de seguidores acabou se instalando numa região às margens de um rio, o rio Vaza Barris, no sertão baiano. Nessa região, eles fundaram um povoado, um arraial chamado Arraial de Canudos. Dentro de pouco tempo, esse arraial acabou atraindo uma grande quantidade de pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas que se achavam desesperadas e que acabaram recorrendo aos conselhos, à proteção de Antônio Conselheiro e acabaram também buscando abrigo nesse local. Como eu falei para vocês, dentro de pouco tempo, esse arraial cresceu muito, o que acabou chamando a atenção dos ricos e poderosos da região, que não gostaram do que viram. Por que eles não gostaram? Os grandes fazendeiros, os grandes proprietários reclamavam principalmente de que os seus trabalhadores estavam abandonando as suas fazendas para o quê? Para ir morar no Arraial de Canudos. Enquanto isso, o próprio governo brasileiro da época também não gostou do que estava acontecendo. O motivo? No Arraial de Canudos existia uma organização própria, certo? Lá eles inclusive tinham leis próprias. E dentre essas leis eles decidiram, e dentre esses comportamentos eles decidiram não pagar os impostos cobrados pela República. Então isso foi uma ofensa para o governo da época, que passou a organizar expedições militares para destruir Canudos. E assim foi feito. Para vocês terem noção, foram organizadas 4 expedições militares. Dessas 4, as 3 primeiras
foram derrotadas pelos habitantes do Arraial de Canudos. Só na quarta expedição é que o governo obteve sucesso, destruindo, arrasando, matando, queimando os moradores desse local. Então a gente vê, né, que foi uma situação triste, uma situação bastante complicada. E vimos também que é um período em que existia muita desigualdade. Existia um governo, mas esse governo não se preocupava de fato com a população. Enquanto isso, no sul do Brasil se desenrolou algum tempo depois um outro conflito, chamado de Guerra do Contestado. Para entender o significado do nome dessa guerra, é interessante nós acompanharmos o mapa da página 29. Se você observar, a região do Contestado é um território que estava sendo disputado entre dois estados. O estado do Paraná e o estado de Santa Catarina. Tá? Então, essa regiãozinha que estava sendo contestada, disputada entre esses dois estados, era uma região que há um bom tempo já era habitada por camponeses, por sertanejos, pessoas pobres, pessoas humildes, muito parecido com a situação lá de Canudos, certo? Mas o que foi que aconteceu para causar essa guerra? Nesse período, para piorar a situação, o próprio governo brasileiro tomou uma decisão. Ele decidiu ceder as terras do contestado para empresas, tá? Inclusive empresas norte-americanas, estadunidenses. Em troca, o governo brasileiro, ele pedia que essas empresas elas povoassem, elas colonizassem essa região. Nessa época também, essa região ela foi doada, ela foi cedida para a construção de uma estrada de ferro que ligaria o estado do Paraná ao estado do Rio Grande do Sul. O problema é que os organizadores desse empreendimento passaram a expulsar os camponeses, passaram a atacar os camponeses, passaram a ser extremamente violentos com eles. Assim como aconteceu na região de Canudos, na região do Contestado, também surgiu um líder religioso, tá? Chamado José Maria. José Maria, na mesma linha de pensamento, na mesma linha de comportamento, ele também passou a dedicar a sua vida a dar assistência às pessoas pobres, tá? A aconselhar essas pessoas pobres, a ajudar essas pessoas. Só que isso não despertou a simpatia por parte do governo brasileiro da época. Pelo contrário, o governo brasileiro, como reação, acabou organizando expedições militares e acabou massacrando a população que vivia nessa região. Outra revolta que aconteceu na época, e vocês podem acompanhar a partir da página 32 do livro de vocês, a partir da página 32, foi a chamada Revolta da Vacina, tá? Só que para nós entendermos o que foi a Revolta da Vacina, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, tá? Lá no início do século XX, o Brasil, assim como outros países da América do Sul, eles tinham como principal modelo de desenvolvimento as cidades europeias. Para imitar esse modelo de modernização, só que uma modernização excludente, aqui no Brasil foram tomadas medidas para o quê? Para fazerem mudanças na infraestrutura, mudanças com relação ao saneamento básico. Pois bem, seguindo esse pensamento, esse raciocínio de modernizar o Brasil, e principalmente modernizar a capital do Brasil, que à época era a cidade do Rio de Janeiro, o presidente da época, Rodrigues Alves, decidiu adotar uma série de medidas com o apoio de pessoas importantes, como o próprio prefeito do Rio de Janeiro, conhecido que na época era um homem chamado Pereira Passos. Foram realizadas uma série de reformas. Só que eram reformas que elas eram ruins para a população pobre. Na época, Pereira Passo adotou uma política que ficou conhecido como bota abaixo. O que era o bota abaixo? Simplesmente, eles chegaram na região central
da cidade do Rio de Janeiro e destruíram as casas de pessoas humildes, os cortiços que existiam na época. Essas pessoas, como não tinham onde viver, do que viver, acabaram tendo que fugir da região central do Rio de Janeiro e passaram a habitar as regiões das encostas de morros, dando origem inclusive às favelas que nós conhecemos nos dias atuais. Para piorar a situação da época, muitas cidades brasileiras, incluindo a capital do Brasil, como eu falei, que era o Rio de Janeiro, estavam passando por epidemias muito graves, epidemias de febre amarela, epidemia de peste bubônica, epidemia de varíola, que eram doenças altamente contagiosas. Nesse cenário, surgiu um sanitarista, surgiu um médico chamado Oswaldo Cruz. E Oswaldo Cruz, ele tomou uma medida, tá? Como ele fazia parte da equipe do governo do Rio de Janeiro da época, ele acabou conseguindo aprovar no Congresso uma lei chamada Lei da Vacinação Obrigatória. Isso causou um verdadeiro rebuliço naquele período. O motivo? As pessoas elas não queriam se vacinar, por vários motivos. Uns porque tinham medo, outros porque não tinham certeza da intenção do governo, e até mesmo questões morais da época. Segundo a lei da vacinação obrigatória, os agentes de saúde, eles teriam autoridade, eles teriam o quê? Eles teriam o direito de, por exemplo, adentrar nas casas e vacinar mulheres, crianças, mesmo que contra a vontade delas. Então, naquela época, por exemplo, o simples fato de você entrar numa casa onde a mulher estivesse sozinha, onde você pudesse visualizar partes do corpo da mulher que na época eram considerados íntimos. Então isso já foi considerado um grande desrespeito por parte das pessoas. A população da época se revoltou contra tudo que estava acontecendo, contra a política do bota abaixo, contra o que eles consideravam desrespeito por parte do governo, contra a questão do aumento dos preços dos alimentos, contra a violência policial, e acabou organizando uma série de mobilizações, acabou organizando uma série de ataques, certo? Destruindo estabelecimentos públicos, virando ônibus, fazendo algazarra no meio das ruas. Então tudo isso acabou gerando uma verdadeira confusão na cidade do Rio de Janeiro. Mais uma vez, o governo brasileiro agiu de forma autoritária e violenta também. Enquanto isso, nas grandes cidades, na época, estavam surgindo muitas fábricas. Essas fábricas acabaram atraindo uma grande quantidade de mão de obra que vinha da zona rural, que vinha principalmente também de outros países, por exemplo, através dos imigrantes. E as condições dessas fábricas eram as piores possíveis. Mal iluminada, mal ventilada, aconteciam acidentes constantemente, os salários eram muito baixos, não existiam direitos trabalhistas na época. Então foi contra isso que esses operários, esses trabalhadores passaram a lutar. O interessante também destacar, aí na página 34, é que esses trabalhadores passaram a se inspirar em ideologias, em pensamentos políticos da época. Dois movimentos que acabaram se destacando muito nesse período foi o movimento socialista e o movimento anarquista. Esses movimentos tinham em comum o fato de que eles desejavam que essa sociedade ela mudasse, que ela melhorasse as condições de vida dos trabalhadores. A única diferença era a forma de conseguir isso. Enquanto os socialistas defendiam que para a situação mudar, os trabalhadores deveriam tomar o poder, os anarquistas já diziam o contrário, que para mudar alguma coisa nessa sociedade, os trabalhadores deveriam acabar com qualquer forma de governo, com qualquer forma de Estado. Então deu para perceber essa diferença? Eles queriam mudanças. A forma de conseguir essas mudanças é que diferiam de um para o outro. E foi nesse cenário que acabaram acontecendo várias lutas, várias mobilizações. Uma das principais foi a luta pelo direito às 8 horas de trabalho, de jornada de trabalho. Uma jornada que antes poderia chegar até 16 horas por dia, eles queriam que fosse diminuída e passaram a lutar
por essa diminuição, pelo menos para 8 horas diárias. É claro que no primeiro momento eles não conseguiram sucesso. Para que eles conseguissem obter êxito, eles tiveram que lutar, se organizar mais. Pois bem, com o passar do tempo, esses trabalhadores foram organizando greves. Uma das mais importantes que aconteceram no Brasil, no estado de São Paulo, foi a greve de 1917. Essa greve ela trazia uma série de reivindicações que vocês podem acompanhar no livro de vocês, na página 36. A primeira, como nós já falamos há momentos atrás, era justamente o desejo, o anseio pela jornada de trabalho de 8 horas diárias, certo? O aumento dos salários, a abolição do trabalho noturno para mulheres e crianças, o pagamento pontual, a diminuição de aluguéis e o congelamento do preço de aluguéis e alimentos. Então nós vemos aí que eram reivindicações justas, tá? Qual foi a atitude dos empresários? Na época os empresários, eles fingiram que iriam aceitar essas reivindicações, só que no final das contas, depois que o movimento ele se desmobilizou, os operários simplesmente conseguiram que o governo prendesse os principais envolvidos e que esses envolvidos fossem punidos. Mas não foi o fim. Nos anos seguintes aconteceram outras greves, até que os direitos que nós conhecemos hoje eles fossem conquistados, mas não conquistados de mão beijada. Foram conquistados através de muita luta, muita dor e até morte também. Pois bem, por fim, para finalizar essa aula, a gente também tem que falar no campo cultural, tá? Nessa época da Primeira República, mais especificamente na década de 1920, surgiu um movimento cultural muito importante, foi o chamado modernismo. Acompanhe na página 37. O modernismo, resumindo, foi um movimento cultural, tá? Que teve início, de fato, a partir de um evento chamado de Semana da Arte Moderna. Esse evento ele aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo no ano de 1922 e ele deu um pontapé num movimento que propôs uma mudança na forma de se encarar a cultura brasileira, tá? Esse movimento ele buscava principalmente algumas transformações, como por exemplo, o combate a qualquer forma de culto ao passado. Eles desejavam um rompimento com esse passado colonialista, tá? E para isso eles pregavam que o Brasil ele deveria produzir uma arte genuína, uma arte própria do nosso país. E aí a gente vai ver isso traduzido através da pintura, através da literatura, através da música, né? Então foram várias transformações que aconteceram, que contribuíram para que o nosso país ele mudasse de fato. Repito, foram mudanças que nem sempre foram boas para a população de modo geral, até porque eram transformações excludentes. Excludentes no sentido de que os pobres, via de regra, eles ficavam fora dos benefícios dessas transformações, mas que acabaram contribuindo para mudar a cara do Brasil, acabaram contribuindo para mudar a forma como o Brasil ele se estruturava, se organizava. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, tá? Como eu disse, finalizamos aqui esse conteúdo sobre Primeira República e até a próxima. Tchau!